Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série B, Brasileirão Série B, estamos aqui na 9ª rodada. E nesta segunda-feira tivemos dois jogos, né? Pelo Brasileirão da Série B. Tivemos o Vila Nova vencendo o Ceará por 3-2 e tivemos, o que está na descrição aqui do vídeo, o Sport, depois de uma sequência muito negativa, eliminação na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, 3 jogos sem vencer, tivemos a vitória do rubro-negro pernambucano em casa por 1-0, em cima do Paysandu, que tem um time bem arrumado, cara. Tem um time bem... Você percebe que tem, lógico, as deficiências técnicas que qualquer time da Série B tem, mas tem um time bem postado, bem arrumado. Tá na parte de baixo da tabela, mas eu acho que se o Paysandu não se desesperar, continuar nesse foco, o Paysandu vai dar uma alavancada, porque eu vejo alguns times da Série B jogando que não tem essa arrumação que o Paysandu tem. Óbvio. A gente sabe que o futebol vira e mexe acontece isso. O time é muito arrumado, mas tem situações que parece que não engrena. Eu vou te dar um exemplo. Na Série A, quem não está acompanhando, o Atlético Goianiense, que estava no passado na Série B, que subiu, tem um time muito bem treinado, muito bem colocado em campo. Mas foi prejudicado algumas vezes pela arbitragem, deu azar em alguns jogos onde jogou melhor. Essas situações acontecem, mas aí vai, o time não é uma merda, o time não tá. Mas tá faltando um ajuste fino e um pouquinho, que muitos acham que não, de sorte. Sorte faz parte do futebol. Eu sempre dou um simples exemplo. Bola na trave. Bola na trave não é questão de ruindade ou expertise, eu quero acertar na trave. Nada. Bola na trave é sorte para um lado e falta de sorte para o outro. E tem outros, né? Quando a bola bate na trave, bate em cima da linha e sai, bate na trave, bate em cima da linha e entra. Ou seja, o cara calculou. Não. Então sorte faz parte do futebol. Então se enfrentaram Sport e Paysandu. E o Sport quebra uma sequência ruim e volta a vencer e sobe na tabela. E o Paysandu fica perigosamente ali na parte de baixo da tabela, mas como eu falei, o Paysandu tem que ter calma. Tem que ter calma porque tem um time arrumado. Dá pra sair. Na Copa Verde, fez 10 gols numa final. Então não é à toa. Então tem que ter calma nesse momento a galera do Paysandu. Então vamos lá falar sobre essa vitória que quebra aí uma sequência ruim e dá esperança à torcida do Sport de voltar a engrenar uma sequência de vitórias e entrar de novo no G4 e voltar a brigar pela Série A. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Sport, meu amigo torcedor do Paysandu, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo pra gente falar sobre a classificação. Bom, com essa vitória, né, de 1-0 sobre o Papão, o Sport sobe para a 5ª colocação. Estava lá na 11ª, alguma coisa assim. E sobe para a 5ª colocação com 15 pontos, com um jogo a menos. Da galera que está acima, quem ainda vai jogar é o Goiás, que é o último time, é Goiás e Mirassol, se eu não estiver enganado. É Goiás e Mirassol que ainda vão jogar para fechar a rodada. Então o Goiás pode abrir e assumir a liderança ali
com 20 pontos. Mas também pode o Mirassol ganhar e aos 17 e entrar na zona de classificação e tirar o Santos. E aí o Sport cai um pouquinho. Então o Sport ainda pode perder essa quinta colocação para o Mirassol, caso o Mirassol vença. Se o Mirassol empatar, o Mirassol fica com 15 pontos igual ao Sport. Só que aí vai ficar com 4 vitórias e o Sport tem 5. Ou seja, para o Mirassol passar tem que ganhar. Ganhou do Goiás, o Mirassol ultrapassa o Sport. Então o Sport é o quinto colocado com 15 pontos, com um jogo a menos. Não tem empate, tem 5 vitórias e 3 derrotas. Fez 12 gols, tomou 9, tem um saldo de 3. Agora, qual é a situação do Sport ter perdido 3 jogos seguidos? O grande problema, na minha opinião, o time do Sport é um time que vai brigar pelo acesso, tá? E tem alguns times que vão incomodar, que vão brigar também, e tem alguns times que vão incomodar, mas quando chegar numa fase mais decisiva, eu acho que não vão aguentar o rojão, até pela questão do elenco, e vão dar uma caída. Mas nesse momento de início de campeonato, você não somar pontos, você faz muita gente encostar. E é isso que aconteceu com o Sport. O Sport com essas 3 derrotas é igual o Santos. O Santos vem de 3 derrotas seguidas, igual o Sport estava. O Santos é outro time que vai brigar para subir, mas perdeu 3 seguidas. Nessa rodada perdeu de novo. Perdeu de novo. Então, o Santos e o Sport estão vivendo um momento exatamente igual. 3 derrotas seguidas. Onde o Sport quebrou essa sequência ruim. Só que aí o Sport perde, o Ceará que estava mais embaixo, encostou. O Operário encostou. O Mirassol encostou. O Coritiba encostou. O Vila Nova encostou. Ou seja, um monte de time. O Novo Horizontino, olha só. Com 14 pontos você tem Novo Horizontino, Vila Nova, Coritiba e Mirassol. Com 15 pontos você já tem o Operário e Ceará. Ou seja, olha a galera que encostou no Sport. Se o Sport tivesse vencido, imagina que o Sport tivesse vencido uma, empatado a outra, perdido uma. Tinha feito 4 pontos. Com 4 pontos estava com 19. Hoje era o líder. Hoje era o líder do campeonato. Então, o que ocasiona isso é você ver a galera da frente se distanciar e a galera que estava embaixo encostar. Então embola mais. Em relação à parte de cima da tabela, o Sport está a 3 pontos do América, tá? Que hoje é o líder com 18 pontos, mas pode perder a liderança para o Goiás. Tá? Se o Goiás ganhar, o Goiás vai a 20. E aí o Sport fica a 5 do Goiás. Mas aí o ponto do Sport é o primeiro colocado? Não. O ponto do Sport é o 4º colocado de entrar. Quem é o 4º colocado? Hoje é o Santos, que está na frente do Sport com 15 pontos, mas pelo saldo de gols. Só que o Sport tem um jogo a menos. O Sport tem um jogo a menos. Então, se um jogo a menos o Sport ganhar, vai a 18. Ele passa o Santos, ele passa o Avaí, e aí, dependendo do saldo de gols, pode passar até o América. No saldo de gols hoje não passa o América. Porém, se ganhar esse jogo atrasado, fica com 6 vitórias. 6 vitórias. E aí, vai aos 18 pontos e passa o América, que tem 5 vitórias, fica na 2ª colocação. Então, apesar dessa quantidade de derrota, os outros times que estão à frente também não tiveram uma sequência 100%. O América Mineiro perdeu, o Goiás perdeu, o único que não perdeu nessa sequência ruim do Sport foi o Avaí. Foi o único que não perdeu, foi o Avaí. Mas o Santos perdeu, o Ceará perdeu, o Operário perdeu, ou seja, todo mundo perdeu pelo menos uma partida nessa sequência de 3 derrotas do Sport. Isso também diminuiu o prejuízo em relação ao campeonato para o Sport. Mas com esta vitória em cima do Paysandu, o Sport volta a figurar ali, pode terminar numa 6ª colocação, mas o que importa é a pontuação. Diminuiu ali a pontuação em relação à galera que estava na frente, e eu não tenho dúvidas que o Sport daqui a pouco volta para o G4 e fica ali nessa disputa. Já voltou para disputa, mas mais
evidentemente, dentro do G4. E o Paysandu, que eu já falei que não é um time, na minha opinião, para estar beirando a zona de rebaixamento. Para mim não é. O Paysandu, com essa derrota, está na 16ª colocação com 8 pontos. Tá? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não pode ser ultrapassado por ninguém. Tá? O problema é que o Botafogo Paulista, que está na Série B, tem um jogo a menos. Esse é um jogo a menos colocado em dia pode fazer o Paysandu entrar. O Paysandu, nos últimos 5 jogos, só perdeu 1. Empatou 3, ganhou 1 e perdeu justamente essa partida. Cara, o time do Paysandu é um time, já falei, vou repetir, um time bem arrumado. Tem que botar cabeça no lugar, não pode desesperar, porque vinha de uma sequência sem perder. Perdeu para o Sport fora de casa, não é nada anormal, a maioria vai perder, tá? O Paysandu tem que botar a cabeça no lugar, porque tem um time, sim, arrumado, tem algumas peças de qualidade lá que podem fazer diferença nessa Série B, mas é continuar esse trabalho. O time do Paysandu, na minha opinião, não é time para brigar pela Série A, mas é um time ali que, se as coisas derem um pouquinho mais certo, né? Que com trabalho isso sempre acontece, dá para sair dessa zona perigosa ali e ficar ali pelo meio da tabela. Tem time para não cair. O time do Paysandu, para mim, nesse momento, não é um time para cair, porque faz no futebol legal, óbvio, com todas as suas limitações. Mas eu não vejo o Paysandu hoje um time que brigue ali contra o rebaixamento, mas está brigando nesse momento contra o rebaixamento, mas eu vejo com boas expectativas de sair dessa zona de confusão. É igual o time do CRB. O time do CRB é um time muito bem arrumado, muito competitivo. E também está ali igual o Paysandu com 8 pontos. São dois times que são bem trabalhados, bem arrumados, competitivos, mas estão na parte de baixo da tabela, que eu também acho, igual o Paysandu com o CRB, não vai ficar ali por muito tempo. Daqui a pouco encaixa ali uma sequência de vitórias e sobe. O CRB estava aí com foco, né, na Copa do Nordeste, essas últimas rodadas, com foco na Copa do Brasil, mas o CRB tem que começar a entender. Tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque se eu cair para a Série C, aí complica todo o planejamento. Então tá aí o que eu falei sobre a classificação. E o jogo, cara, olha, o jogo foi domínio do Sport. O Lucas Lima tá comandando, tá sendo o maestro desse time. O Romarinho acabou saindo logo no início o jogo com uma contusão ali, ele se machucou, né? Teve uma entrada lá, um foi por querer com o jogador do Paysandu, tentou voltar, depois sentiu de novo, saiu. O Zé Roberto entrou muito bem, com muita vontade, com muita disposição. O uruguaio acabou fazendo gol, mas o Sport jogou com muita vontade. A torcida abraçou o Sport, teve um tempo para treinar, né, nessa parada que teve aí. Teve esse tempo para treinar, deu uma organizada melhor no time. E eu vi o Sport se impor o tempo inteiro. Mas faltou ao Sport mais finalização. Tanto o Sport quanto o Paysandu finalizaram muito pouco em direção ao gol. Tá? Então, apesar de todo o domínio do Sport, muito chute de fora da área, mas faltou ao Sport pontaria. Pontaria ao Sport. O Sport chutou 14 vezes, mas só 2 em direção ao gol. E uma dessas entrou, que foi o gol. Teve bola na trave, teve uma bola do Alan Ruiz que passou triscando a trave. Teve boas situações o Sport de fazer gol, mas faltou um pouco de pontaria. O time se movimentou bem, o time do Sport jogou tanto pelo um lado quanto pelo outro. O Lucas Lima começou pelo lado direito, foi para o lado esquerdo, caiu para o meio, girou, comandou ali o Sport. O Zé Roberto, como eu falei, entrou muito bem ali, com muita vontade, botando sangue
o time ali não é que não estava tendo, mas mostrando a galera que dava. E o Paysandu não estava conseguindo sair no contra-ataque e também não estava conseguindo criar muito, mas mesmo assim criou uma ou outra situação ali, uma cabeçada que o goleiro pegou, um contra-ataque ali, mas também chutou muito pouco, chutou 5 vezes e uma em direção ao gol. Então o Paysandu não conseguiu impor a sua maneira de jogar e acabou muito mais tentando evitar que o Sport ganhasse do que o Paysandu ganhasse. Mas, na minha opinião, o Paysandu jogou com um time superior e aonde era o que o Paysandu dava para fazer. Primeiro, tentar evitar perder. E se desse uma bola ali, ganhar. Mas não é que o Paysandu jogou mal. É que, na minha opinião, o Sport foi superior e comandou o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto. Porém, depois que o Sport faz o gol, lá pelos 75, aí estava mais ou menos ali uns 30 minutos, já quase 30 minutos do segundo tempo, o Sport dá uma controlada, o Sport dá uma amenizada e tem algumas substituições ali para segurar um pouco mais o placar, o tanto que depois do gol, o Sport quase não tem oportunidade nenhuma, mas também não dá oportunidade nenhuma ao Paysandu. Tá? Então, o Sport controlou o jogo, tanto quanto atacou, tanto quanto defendeu. Então, o Sport fez para mim uma partida muito boa, de controle das ações, e a única coisa que faltou foi um pouco mais de pontaria. Um pouco mais de pontaria. Porque com 14 chutes você só dá 2 em direção ao gol, porque faltou pontaria. Lógico, boa parte desses chutes foi de fora da área. Tinha um pouco de dificuldade de entrar dentro da área porque o Paysandu estava fazendo uma boa linha defensiva ali. Mas mesmo assim, os chutes de fora da área poderiam ser um pouquinho mais precisos. Então isso aí tem que trabalhar, tem que consertar esta pontaria, que na maioria das vezes o Sport vai jogar com times que vão jogar mais atrás, então esse chute de fora da área e esse acerto no chute, essa pontaria facilita as coisas, porque aí não vai atendo o nervosismo. Então, cara, placar justo, vitória justa do rubro-negro pernambucano, onde dominou as ações do primeiro e último minuto, mesmo depois que fez o gol, quando deu uma diminuída, mas não teve perigo em gol. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!